Tu já se perguntou por que a varinha do Harry agiu por conta própria lá naquela cena da Batalha dos Sete Potters em Relíquias da Morte? Ou porque a varinha do Harry partiu a varinha que o Voldemort tinha pegado emprestada com o Lúcio Malfoy? Essas e outras perguntas eu vou te responder no vídeo de hoje, então já sabe, né? Já pega tua água, teu suco, teu rum, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Aloado. Meu nome é Juliano, pra quem não me conhece eu tenho uma página de Harry Potter lá no Instagram chamada aloado.oficial. Se não me segue lá, já me segue lá que eu posto vários avisos e coisas aqui do canal, referente aqui ao canal lá no Instagram. Te recomendo também assistir a playlist só sobre Horcruxes que a gente tá fazendo aqui no canal. A gente tá fazendo uma saga completa sobre Horcruxes aqui, em que cada vídeo aborda um pouquinho sobre cada uma delas. Inclusive no próximo vídeo a gente vai falar sobre a Nagini, uma das Horcruxes de Voldemort, a última Horcrux de Voldemort. E se tu gosta desse assunto sobre Horcruxes, eu já te recomendo ir lá assistir essa playlist, valeu? Muita gente se pergunta por que o Voldemort pediu a varinha do Lúcio Malfoy emprestada em Relíquias da Morte? Como e por que a varinha do Harry destruiu a varinha do Lúcio? Por que raios a varinha do Harry agiu por conta própria lá naquela Batalha dos Sete Potters? Uma pergunta que até mesmo Harry se perguntou na maior parte do livro de Relíquias da Morte. Como a varinha das varinhas, que era leal ao Draco, mudou a lealdade dela pro Harry, se naquela época ela estava enterrada junto com Dumbledore em Hogwarts. Essas são algumas das principais dúvidas sobre as varinhas que eu vou tentar responder aqui no vídeo de hoje. Então já deixa o teu like e se inscreve aqui no canal pra gente não perder os vídeos, valeu? Meus amigos, eu quero começar falando que a magia das varinhas é um mistério, não só para todos os estudiosos de varinhas, como também para todos os fãs da saga de Harry Potter. As pessoas costumam ter uma infinidade de dúvidas a respeito das varinhas, como elas funcionam, o funcionamento interno delas e sobre a varinha das varinhas também. Muita gente, e quando eu digo é tipo muita gente mesmo, não entende por que o Voldemort pediu a varinha do Lúcio emprestada lá em Relíquias da Morte. Tanto pessoas que leram os livros quanto as pessoas que só viram os filmes e não entenderam aquela cena, e muita gente não sabe disso. Bom, meus amigos, a varinha do Voldemort era feita de teixo, tinha 34 centímetros, cujo núcleo era de pena de fênix, que é inclusive o mesmo núcleo da varinha do Harry, que também é de pena de fênix. A diferença é que a varinha do Harry era feita de avizinho e media 28 centímetros. E outra coisa muito legal, é que muita gente também não sabe, é que a pena da fênix que tá na cauda da varinha do Harry e do Voldemort é a Fawkes do Dumbledore. Exatamente, da Fawkes do Dumbledore foi tirado duas penas para fazer as varinhas do Harry e do Voldemort, e é por isso que muita gente fala que elas são gêmeos. Tu vai ouvir muito falar sobre os núcleos gêmeos das varinhas. E por causa desse núcleo gêmeos das varinhas, por elas terem vindo da mesma ave, o Voldemort não conseguia matar o Harry e só conseguiria ferir, como ele mesmo falou no filme. E no livro a gente sabe que quem deu essa informação pro Voldemort, que ele iria precisar de outra varinha, já que a varinha dele não poderia matar o Harry, foi o próprio Olivaras, quando Olivaras foi sequestrado por ele lá em Relíquias da Morte. Então, com essa informação sobre os núcleos gêmeos, que ele não poderia matar o Harry com a própria varinha, ele pede a varinha do Lúcio. É por isso que ele pede a varinha do Lúcio lá em Relíquias da Morte. Outra coisa que muita gente se pergunta também é por que a varinha do Harry destruiu a varinha do Lúcio durante aquela batalha no céu, se o Voldemort estava com outra varinha, no caso a varinha do Lúcio, e não tinha mais esse rolê dos núcleos gêmeos. Inclusive, esse é um questionamento que o próprio Harry tem na maior parte aí de Relíquias da Morte. E essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta oficial, a gente tem algumas adivinhações feitas pelo Olivaras e pelo Dumbledore em Relíquias da Morte, mas que fazem o total sentido. Lembra que eu falei no início do vídeo que o ramo das varinhas é muito misterioso e complexo? Então, devido a esse mistério das varinhas, muitos bruxos não sabem como funcionam as varinhas, e é por isso que nem o próprio Harry consegue uma resposta tão rápida em Relíquias da Morte, nem a Hermione tem essa resposta para ele. E basicamente a resposta para essa pergunta é muito simples: a varinha do Lúcio simplesmente era muito fraca pro poder mágico do Voldemort e do Harry, e ela acabou sendo destruída. Mas calma aí, pra gente responder essa pergunta de uma forma mais completa, a gente tem que puxar a próxima pergunta, que é por que a varinha do Harry agiu sozinha durante aquela batalha. E sim, pra quem não sabe, não foi o Harry que conjurou aquele feitiço contra o Voldemort, a varinha dele por si só conjurou o feitiço. Porque naquela cena a cicatriz do Harry tava doendo tanto que ele tava quase inconsciente e não tinha condições pra conjurar um feitiço, mas a varinha dele simplesmente girou na mão dele e disparou um feitiço contra o Voldemort. E mesmo quando o próprio Harry chegou lá na casa dos Weasley e falou o que tinha acontecido na batalha entre ele e o Voldemort, ninguém acredita nele. Pasmem, ninguém acredita. O próprio Sr. Weasley, que eu acho um cara tão sensato, falou que era extremamente normal bruxos dispararem feitiços desconhecidos sob situações extremas e que acontecia muito com crianças que não controlavam a magia ainda. E o Harry, é claro, com toda razão, fica completamente irritado porque não era isso que tinha acontecido. Ele tinha tirado o Harry para criança, mas o Harry não tinha
tinha ficado descontrolada, a magia do Harry não tinha se descontrolado. Eles não acreditaram que a varinha do Harry agiu por conta própria, nem a própria Hermione acreditou no Harry, por mais que ele tenha dito que naquele momento ele não tinha como conjurar um feitiço e a varinha dele simplesmente conjurou o feitiço do nada, um feitiço que ele nem conhecia. Inclusive muita gente acha que o feitiço que o Harry dispara no Voldemort nessa cena é o Expelliarmus e não é. O Harry não sabe que feitiço é esse. Inclusive, se tu for comparar o efeito do Expelliarmus do Harry lá de Cálice de Fogo com um feitiço que ele lançou contra o Voldemort em Relíquias da Morte, dá pra ver que não é o mesmo efeito também. No livro é descrito que chamas douradas irromperam da varinha do Harry e dispararam contra o Voldemort. Inclusive, quando a varinha do Harry dispara esse feitiço no livro, o Harry tá meio que de olhos fechados, ele nem sabe aonde que tá o Voldemort no ar, a varinha rodopiou na mão dele e disparou sozinha. Porque como eu falei no início do vídeo, ele tava com uma dor tão forte na cicatriz pelo Voldemort estar tão perto dele que ele tava quase desmaiando, ele tava quase inconsciente, então ele não sabia direito aonde que ele tava, ele não sabia onde o Voldemort estava, até porque tava escuro no céu, né? Então no livro é descrito que quando o Harry tava quase inconsciente ali, quase fechando os olhos, a varinha simplesmente girou na mão dele, apontou pro Voldemort e disparou um feitiço. E meus amigos, eu tava assistindo essa cena frame a frame e eu reparei uma coisa que eu acho que ninguém, ou que muita gente não tinha reparado, pelo menos eu nunca tinha visto ninguém falar isso, que no filme, quando a varinha do Harry dispara o feitiço contra o Voldemort, o Harry não tá nem olhando pro Voldemort. Se tu for lá assistir essa cena no filme, tu vai reparar que o Voldemort tá olhando pro Harry, mas o Harry tá meio que olhando pra baixo, assim, porque ele já tá meio que inconsciente, dando a entender que ele nem viu o Voldemort, que ele nem sabe onde o Voldemort está. Então eu acho muito legal eles terem colocado isso no filme, porque é exatamente o que acontece nos livros. O Harry não sabe aonde o Voldemort está no ar naquele momento. E é aquele momento que tu fala, meu Deus do céu, eles colocaram até esse detalhezinho, sabe? Quando eles conseguem colocar um detalhezinho que tu vê que, tipo assim, não mudaria muita coisa, mas que tu fica, nossa, eles tiveram esse cuidado, sabe? Então vai lá assistir essa cena que tu vai ver que o Harry tá meio que olhando assim pra baixo e a mão dele meio que sobe sozinha com a varinha, localiza o Voldemort e dispara o feitiço, sabe? Mas voltando à pergunta por que a varinha do Harry destruiu a varinha do Lúcio, como eu disse, o próprio Harry se pergunta isso na maior parte do livro de Relíquias da Morte, ninguém sabe a resposta, nem o próprio Olivara sabe a resposta. Mas em determinado momento dessa conversa com o Senhor Olivaras, o Harry pergunta se um bruxo poderia utilizar a varinha de outro bruxo também. E o Senhor Olivaras fala que sim, um bruxo pode usar qualquer meio para conjurar o seu tipo de magia, mas que os melhores resultados sempre seriam com a varinha do próprio bruxo, porque é uma troca, né? O bruxo aprende com a varinha e a varinha aprende com o bruxo. Eu acho muito legal de ter falado isso, porque isso vai se completar com a resposta do Dumbledore, que o Dumbledore vai dar depois pro Harry também. Aí então corta para aquele diálogo do Harry com o Dumbledore lá em Relíquias da Morte, na estação King's Cross, naqueles pós-morte lá que a gente vê. O Dumbledore fala pro Harry que ele não sabe o que aconteceu, mas ele tem alguns palpites do que poderia ter acontecido. E ele fala o seguinte: eu acredito que a sua varinha absorveu um pouco do poder e das qualidades da varinha de Voldemort naquela noite. Ele tá se referindo à noite do Cálice de Fogo lá no cemitério. O que quer dizer que ela continha um pouco do próprio Voldemort. Então sua varinha o reconheceu quando ele o perseguiu, reconheceu o homem que era seu parente e inimigo imortal, e ela ressurgitou alguma da sua própria magia contra ele. Magia muito mais poderosa que qualquer coisa que a varinha de Lúcio já tivesse produzido. Sua varinha continha o poder da sua enorme coragem e a habilidade mortal do próprio Voldemort. Que chance tinha aquela pobre varinha de Lúcio Malfoy? Ou seja, como o próprio Dumbledore falou, a varinha do Harry tinha absorvido um pouco da própria essência, da própria magia do Voldemort. E aí quando o Voldemort tenta atacar o Harry novamente lá em Relíquias da Morte, ela reconhece o Voldemort como um inimigo mortal e como um parente, e ataca ele de volta com a própria magia dele, ou seja, aquela magia que o Harry faz em Relíquias da Morte é a magia do próprio Voldemort contra ele mesmo. E é por isso que a varinha do Lúcio Malfoy é destruída, ela não aguentou ali o poder do rojão e pifou. Eu só quero adicionar mais um detalhe que no livro Dumbledore fala que a varinha reconhece o Voldemort como um parente, como um inimigo mortal, e parente porque o Voldemort tinha duplicado o feitiço da Lilian Potter, da mãe do Harry, através do sangue dele, quando ele usou o sangue do Harry pra conseguir um novo corpo, então eles estavam ligados por mais esse laço mágico aí. Cara, eu acho incrível como as coisas em Harry Potter se encaixam e se misturam e fazem muito sentido quando elas são colocadas juntas, sabe? Então é por isso que, segundo o Dumbledore, a varinha do Harry agiu por conta própria e por isso que
ela destruiu a varinha do Lúcio. E realmente eu acho que não fica mais claro do que isso, e eu acho que essa resposta do Dumbledore me basta. Essa pergunta eu acho realmente interessante, me mandaram lá na caixinha de perguntas no Instagram. De novo, se não me segue lá no Instagram, aloado.oficial. E é uma pergunta que eu também estava me perguntando há algum tempo, que é como a varinha das varinhas mudou a lealdade dela do Draco pro Harry, sendo que naquela época ela ainda estava enterrada com o Dumbledore lá no túmulo dele em Hogwarts. E essa pergunta é no sentido de que a varinha das varinhas não estava lá na mansão dos Malfoy no momento que o Harry desarma o Draco, então ela não teria como saber que o Draco foi desarmado. E na minha opinião, na minha visão, acho que a resposta é mais simples do que a gente pode imaginar, porque assim, a magia ela acontece em todos os lugares, independente da distância e do lugar em que ela esteja, correto? Eu acredito que as varinhas não precisam estar necessariamente em um lugar ou presenciar um duelo para elas mudarem a lealdade delas, até porque varinhas não têm olhos, certo? Então não faria muito sentido. Mas é realmente um mistério o funcionamento das varinhas. O próprio Harry pergunta para o Sr. Olivaras, que ele fala de varinhas como se elas tivessem sentimentos ou como se elas pudessem pensar. E o Sr. Olivaras prontamente dá aquela bela resposta que a gente não conhece: a varinha escolhe um bruxo, Harry. E isso sempre esteve claro para todos os estudiosos de varinhas. Ou seja, as varinhas têm um funcionamento secreto e misterioso aí que os próprios bruxos que se dispõem a estudar as varinhas não conseguem compreender direito exatamente. Mas é claro que, enquanto estudantes, eles têm alguns palpites que são muito mais compreensíveis, como o do Sr. Olivaras, por exemplo. Ele fala que são muito sutis as leis que governam a magia das varinhas. E eu, pessoalmente, acho que é um tipo de magia muito complexo para ser esmiuçado pela lógica das varinhas, até mesmo para bruxos experientes como o próprio Sr. Olivaras. Então, como eu disse, eu acredito que a varinha das varinhas simplesmente muda a lealdade e pronto. Ela reconhece o seu novo mestre independente do lugar que ela esteja ou a distância que ela esteja. Eu acho que isso é meio irrelevante na magia. E a partir daí elas começam a responder a um novo bruxo. Mas agora eu quero a tua opinião sobre o que tu achou desse vídeo aqui sobre as varinhas. Se tiver mais alguma dúvida sobre as varinhas, deixa aqui embaixo que a gente tenta te responder. Não esquece de ir lá conferir a playlist sobre a saga das Horcruxes. A gente já falou de todas ou quase todas. A gente já tá se encaminhando pro fim dessa saga. Eu vou deixar a playlist das Horcruxes para te poder ir lá conferir aqui nos cardzinhos aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Eu acho que vale muito a pena tu ir lá conferir esse vídeo sobre as Horcruxes. Se tu gosta desse tema, tá bem detalhado cada vídeo, muita gente gosta. Eu gostei bastante de gravar essa saga. A próxima saga aqui do canal vai ser sobre as casas de Hogwarts, então eu vou fazer um vídeo sobre cada uma: Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Acho que vai ser bem legal também. Não esquece de ir lá me seguir no Instagram também, aloado.oficial, e já segue o perfil da Penseira também. A Penseira é um perfil lá do Instagram que é parceiro aqui da página. Eles sempre divulgam os vídeos quando saem aqui, então eles estão nos ajudando a crescer mais aqui o canal. Eu vou deixar o link do perfil deles aqui embaixo também e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!